E o Vasco já tem novo técnico, o Flamengo viu sua primeira proposta por Claudinho recusada e Matias Rojas, enfim, foi inscrito pelo Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esses assuntos e fala também sobre as tratativas entre São Paulo e Matheus Belém, o zagueiro que foi destaque no fim de semana e pode deixar o clube em breve sem qualquer grana. Fala ainda sobre o Santos na busca por reforços, as últimas do mercado, o salário astronômico a que tinha direito Arturo Vidal enquanto atleta do Flamengo. Você vai curtir bastante, tenho certeza que esse vídeo vai ficar bem legal. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos dos brasileiros na Sul-Americana com os meus palpites. A ideia é te ajudar a se consagrar. Colo-Colo e América. O Coelho vai jogar com o time reserva e eu imagino a vitória do time chileno como mandante. Tem ainda Corinthians Universitário, o Timão também vai com o time reserva, mas na Neoquímica Arena, mesmo com o time bem mexido, para mim o Timão é favorito. No confronto entre Patronato e Botafogo, marcado para essa quarta-feira, vou de Botafogo. Para participar no XBet, você sabe, só clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola quando do seu depósito para ter direito a 100% de bônus no valor que você colocar. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Agora é oficial, o Atlético Mineiro acaba de trocar o Futebol Forte pela Libra. O clube está assinando o contrato com a Libra e essa reviravolta causou muita revolta entre os integrantes do Forte Futebol. O Atlético tinha um papel de protagonista no Forte Futebol e acabou se mudando justamente para o rival. Tô atrás de mais detalhes para te explicar o motivo dessa mudança. Bora falar também sobre Sampaoli, que foi à justiça com 2 processos contra o Neto, o apresentador da TV Bandeirantes. Além de uma retratação pública, o Sampaoli cobra R$500 mil por danos morais. Entre outras reclamações, o técnico do Flamengo quer que o Neto acabe com essa história de tê-lo acusado de racista. Bora contar ainda que Gabriel Poveda, artilheiro da Série B da temporada passada, tá louco para jogar no Vitória. Ele já tem tudo acertado com o Leão, falta o acordo entre o Vitória e o Alverca. O time português que detém os direitos econômicos tem adiado esse acerto. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o Poveda pode parar no Sport. Rolou uma sondagem do Sport algum tempo atrás, mas não passou disso. O que vai acontecer é o Poveda jogar no Vitória assim que o Alverca topar o negócio. Para fechar, Eduardo Cudê já foi avisado por pessoas próximas de que é o grande nome do Internacional caso o Mano Menezes seja demitido, e a pressão pela demissão do técnico gaúcho é enorme. E a última saideira do giro de notícias, Rafael Thierry do Sport é o alvo número 1 do Atlético Paranaense caso a negociação de Pedro Henrique se confirme. Pedro tem algumas sondagens e propostas, entre elas do futebol americano. Quero falar agora sobre o São Paulo, para tentar te ajudar a entender o que está rolando com o Matheus Belém. Se você não associou o nome à pessoa, trata-se de um zagueiro de 20 anos de idade, revelado em Cotia, só 2 jogos pelo profissional, o último deles no fim de semana 0-0 contra o Red Bull Bragantino, ele foi eleito o melhor em campo. Belém tem contrato com o São Paulo só até janeiro do ano que vem, ou seja, a partir de agosto pode assinar um pré-contrato. Muita gente cravando que o Matheus Belém já tem um acordo para prorrogação do contrato. Um pouquinho antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte minha no São Paulo e essa pessoa respondeu o seguinte, abre aspas: infelizmente ainda não temos acordo, estamos trabalhando nisso há algum tempo e não posso te cravar que vai haver a renovação. Existe otimismo? Até existe, mas o São Paulo ainda aguarda pela volta do representante do Matheus Belém, que está nesse momento na Europa, para definir os últimos detalhes e estender o vínculo do jogador que está desde o Sub-13 em Cotia. Atleta dos mais interessantes, São Paulo muito preocupado em não perder mais um jogador vindo da base de graça ou quase de graça. Foram vários os casos nos últimos anos, eu prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu atualizo para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Claudinho. O Flamengo fez uma oferta de 15 milhões de euros ou 80 milhões de reais ao Zenit e a proposta foi recusada pelo clube russo. Venho contando para vocês que o Zenit não tem a intenção de negociar o Claudinho. Para fazer o negócio, o time está pedindo algo na casa dos 30 milhões de euros, ou seja, o dobro daquilo que o Flamengo ofereceu. Marcos Braz chegou a ser perguntado sobre o tema e disse, abre aspas, infelizmente não tem nada que se aproximou mais em relação a Claudinho e Flamengo.
mas ainda mais nas questões financeiras e negociais. Também perguntaram para o Braz se o fato dele ter se contundido no primeiro jogo treino da temporada contra o Fenerbahçe poderia ser um problema. A resposta em relação à lesão até agora não nos preocupa. Dá para dizer que o Flamengo desistiu do Claudinho? Não. O Flamengo vai fazer uma nova investida sem chegar aos 30 milhões de euros. A ideia é elevar um pouquinho esses 15 milhões de euros e deixar um percentual de uma venda futura ao Zenit. Resta saber se o clube russo terá a intenção de fazer uma negociação nesse sentido. Bora falar agora sobre Arturo Vidal, que vai estar de mudança para o Atlético Paranaense. Faltam pequenos detalhes burocráticos. A curiosidade é o salário do chileno com o Flamengo. 1.800.000 reais por mês, tá bom para você? Vou repetir. Arturo Vidal embolsava 1.800.000 reais mensais. Contratado em julho do ano passado, ou seja, ele embolsou nessa temporada pelo Flamengo algo na casa dos 24 milhões de reais apenas com seus vencimentos. Nem tô colocando os bichos e bônus previstos no acordo. Jogador de 36 anos de idade que disputou durante esse período 51 partidas com apenas 2 gols e 3 assistências, um dos piores negócios feitos recentemente pelo Flamengo. Curiosidade, se ganhava 1.800.000 no Fla, o Vidal vai faturar 250 mil por mês no Atlético Paranaense. Estou só tentando entender se o Flamengo vai se comprometer a bancar parte dos vencimentos do atleta, porque não faz nenhum sentido o Vidal abrir mão de 1.800.000 por mês até dezembro para ganhar 250 mil no Furacão. Imagino que exista alguma compensação financeira que virá por parte do Flamengo. Detalhe, o Atlético Paranaense assegura que não vai gastar absolutamente nada para contar com o Vidal até o fim da atual temporada. Bora falar agora sobre o Santos, que contratou Dodô, demonstra otimismo por Salazar e Bruno Henrique. Não sei até que ponto esse otimismo é por parte dos dirigentes ou se ele se reflete de fato nas negociações com os atletas. Os dois jogadores que eu citei são pretendidos também por outros clubes. O Salazar, por exemplo, está na mira há bastante tempo do Vasco e do São Paulo. O Bruno Henrique é pretendido pelo Vasco, pelo Cruzeiro, pelo Internacional, entre outros. Só para quem não associou o nome à pessoa, o Bruno Henrique é ex-volante de Corinthians, Palmeiras e Portuguesa, estava no Al Ittihad e teve seu contrato encerrado no mês passado. O Salazar é um meio atacante uruguaio que pertence ao Schalke 04, o clube alemão quer negociá-lo. Houve quem dissesse nas redes sociais que o Salazar já foi liberado para viajar a Santos para assinar contrato com o Peixe, não é a informação que eu tenho. Antes de mudar sobre o Santos, a última informação, o Paulo Turra segue afastando atletas. O último deles, Lucas Barbosa, ele se junta a Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos, que nem tem treinado com o restante do elenco. Bora falar agora sobre o Corinthians, que enfim anunciou a contratação de Matias Rojas. O meia paraguai estava desde o dia 1º trabalhando com o restante do elenco, se preparando, imaginando que já poderia ter estreado no Campeonato Brasileiro e até na Sul-Americana. Não aconteceu porque o Corinthians enfrentou, podia até ter estreado na Copa do Brasil. Só que o Corinthians, com uma série de problemas e dívidas que causaram transfers bans na CNRD e na FIFA, isso impediu que o Corinthians registrasse o atleta. O Corinthians só poderia registrar o Matias Rojas ou qualquer reforço depois que tivesse zerado todas as pendências. As burocracias foram superadas nessa terça-feira. O atleta já foi anunciado nas redes sociais por volta das 5 da tarde e o seu nome também apareceu no bid. Nicola, dá tempo de o Rojas jogar contra o Universitário do Peru? Não. Ele perdeu o prazo de inscrições, não. O Corinthians perdeu o prazo de inscrições para colocá-lo nessa fase. O Rojas vai ter condição de jogar Sul apenas se o Corinthians eliminar seu adversário nessa fase de repescagem. Em relação à Copa do Brasil, o Corinthians também só vai poder contar com o Rojas se o Timão eliminar o América no Campeonato Brasileiro. Aí sim a coisa está regularizada. A tendência é que ele fique à disposição já para a partida do final de semana. Combinado? Bora. Tem mais uma informação super importante do Corinthians. O Timão chegou a um acordo com o Júnior Moraes, esse acordo na justiça. O atacante que deixou recentemente o Parque São Jorge cobrava um caminhão de dinheiro. Como é que ficou combinado? O Corinthians se comprometeu a fazer o pagamento de forma parcelada. Em compensação, o atleta abriu mão da indenização por danos morais e outras verbas. Ainda assim, o pacote ficou salgado para o Corinthians. Apenas com FGTS e verbas rescisórias, a dívida é de 3 milhões e 100 mil reais e vai ser paga de forma parcelada. Só que o Corinthians também não pagava há 12 meses os direitos de imagem, que vão render um outro acordo financeiro. Só espero que o Júnior Moraes tenha a possibilidade de faturar esse dinheiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama e seu novo técnico Ramon Dias.
Veterano argentino, 63 anos de idade, desempregado desde maio quando deixou o Al Hilal, é o novo comandante de informação que foi divulgada nas últimas horas pelo jornalista argentino César Luiz Merlo. Detalhe importante, o Ramon Dias foi um dos primeiros nomes sugeridos à diretoria do Vasco, que não gostou e foi buscar várias outras tentativas. Depois de 10 recusas dos mais variados perfis, a 777 e o Vasco entenderam que era hora de retomar as conversas com o Ramon Dias. Já está tudo certo, ele é aguardado em breve no Rio de Janeiro para assinar contrato e iniciar os trabalhos. Você vai lembrar que o Ramon Dias em 2020 chegou a ser anunciado pelo Botafogo, tinha problemas de saúde, até por isso seu filho, o Emiliano Dias, que é também seu auxiliar, ficou de forma interina. Só que nas 3 partidas em que ele comandou o Botafogo perdeu 3 vezes e o Emiliano e o Ramon Dias acabaram sendo demitidos sem nem que o Ramon Dias aparecesse em General Severiano. Não é o que vai acontecer agora. Ramon Dias é o novo comandante do Vasco e ele já pode ter um reforço em breve. O Lucas Prato, atacante argentino, com passagens por São Paulo, Atlético Mineiro, entre outros clubes, tem tudo acertado em relação a salários com o Vasco. Faltam detalhes burocráticos para que esse anúncio também seja confirmado. Fechou? A gente se vê logo mais. Abraço, tchau!